Senhor é o nosso mestre, o nosso ensinador do Espírito Santo. Nos ensina essa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Paz do Senhor a todos, igreja. Amém? Prazer estar aqui com vocês. Mais um dia hoje. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração há 2 dias atrás. Eu trouxe um pouco dela ontem, quando eu preguei ali no culto de jovens. E hoje, quando eu cheguei aqui para meditar mais cedo, o Senhor me enfatizou e me trouxe a mesma palavra, amém? Não exatamente da mesma forma que eu preguei para os jovens, mas a mesma temática, amém? A gente estava no culto de oração, né? Na reunião de oração que a gente tem sexta-feira. Eu falando com o Senhor algumas coisas, e o Espírito Santo falou claramente esse versículo no meu coração, nos meus pensamentos, enquanto eu estava falando com o Senhor. E uma coisa só que ele disse, uma coisa simples, mas aquilo abriu completamente o meu entendimento, amém? Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler na versão King James, então vai dar um pouquinho diferente da versão de vocês. Eclesiastes 3, 1. Diz assim, ó: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. O verso 2. Há um tempo de nascer e há a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de construir. Verso 4. Tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de lamentar e tempo de dançar. Verso 5. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir. Olha aí, tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de se expressar, tempo de expressar o que sente. Verso 8. Tempo de amar e tempo de rejeitar ou odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Amém? Salomão foi o homem que escreveu e foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever Eclesiastes. Nesse capítulo aqui ele mostra que a vida do homem aqui na terra, ela existe por ciclos e tempos, amém? Assim como a natureza tem um ciclo, ele usa um paralelo entre o que acontece com a natureza, com a vida do homem. Então a nossa vida aqui na terra, ela é formada de ciclo. Então muitas vezes as pessoas estão entristecidas, estão chorando, estão se lamentando. Deus, por que está tudo ruim na minha vida? Por que as coisas estão indo de mal a pior? O que eu fiz? E muitas vezes ela não presta atenção no que ela está plantando. O que Deus falou comigo especificamente acerca do tempo, e a principal coisa que ele falou foi a tempo de plantar. Eu quero que vocês subam um pouquinho. No versículo 2, diz assim, ó: ao tempo de nascer e ao tempo de morrer, ao tempo de plantar e ao tempo de se arrancar ou de colher o que plantou. Então, há momentos na nossa vida onde a gente reclama de coisas que a gente mesmo acabou plantando. Amém? A Bíblia fala assim: do que se queixa o homem dos seus maus caminhos. Então muitas vezes o homem mesmo planta e ele colhe aquilo que ele mesmo procurou a plantar. E o que o Senhor colocou no meu coração foi acerca disso, que uma coisa que a gente sempre vai estar fazendo, um tempo que sempre pode ser aproveitado para plantar, é o agora. Você pode estar colhendo coisas na sua vida de coisas que você plantou lá atrás, sejam elas boas ou sejam elas ruins, mas uma coisa que você sempre deve estar fazendo de maneira intencional é o plantar. Muitas vezes as pessoas se queixam, ou por que as coisas não acontecem na minha vida, ou nossa, tal coisa
parece que as coisas boas não acontecem, só acontecem coisas ruins. E aí você para um minuto para ver o que a pessoa sempre está plantando. E exatamente quando você vai ver exatamente o que ela está colhendo, é exatamente o que ela está plantando. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar, de fazer morrer. Tem coisas na minha, na sua vida, que você deve arrancar, que você deve tirar. Amém? É tempo de você plantar coisas novas e é tempo de você arrancar coisas velhas. Tem pessoas que se queixam que a vida dela passa um ano, passa tempos e a coisa permanece da mesma forma. Por quê? Porque ela continua cultivando as mesmas coisas. Então ela cultiva as mesmas sementes e ela espera colher coisas diferentes. Você vai colher a mesma coisa. Por isso é necessário você arrancar as coisas velhas e começar a semear coisas novas, para que você venha ter uma nova colheita. É tempo de você fazer morrer na sua vida tudo aquilo que você sabe que não está de acordo com o propósito e com a vontade de Deus para você. Tem pessoas que insistem em se dedicar, colocar energia, colocar dedicação, trabalho naquilo que ela sabe que tem que fazer morrer, naquilo que ela sabe que ela tem que renunciar. E naquilo que ela tem que se dedicar em plantar, em cultivar, muitas vezes ela é negligente. Naquilo que ela sabe que é a vontade de Deus, que é o caminho que Deus está direcionando ela, que ela deve se esmerar naquilo, se entregar, ela não faz. E naquilo que não é a vontade de Deus, é algo só, muitas vezes, passageiro, que ela quer ali, uma vontade superficial, ela acaba colocando todo o seu coração e todo o seu empenho. Amém? Fala assim, é tempo de fazer morrer e de plantar novas sementes. Então, para que você venha viver novas coisas na sua vida, é necessário você plantar agora novas sementes. Amém? Quero que vocês vão um pouquinho mais para baixo aqui no versículo 11. No versículo 11. Diz assim, ó. E ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Então todas as coisas debaixo do céu têm um tempo certo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o homem, o ser humano, não consegue perceber completamente o que Deus realizou. O verso 12. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. Então, o versículo 11 diz que Deus colocou o anseio pela eternidade dentro de mim e de você. A Bíblia fala que Deus colocou um anseio, uma fome dentro do homem pelas coisas eternas, que se o homem tentar preencher essas coisas com qualquer outra coisa, ele sempre vai se encontrar vazio. Amém? E o que é isso? Esse lugar ou essa coisa, cada pessoa traduz isso de um jeito diferente. Algumas pessoas dizem, é um vazio. Outras pessoas dizem que é um sentimento de insatisfação. Outras pessoas traduzem como uma coisa que não faz sentido, é como se a vida não fizesse sentido. Porque dentro do homem há um anseio pelo que é eterno. E o primeiro chamado que a Bíblia chama eu e você para plantar é para a eternidade. Plantar para a eternidade. Às vezes a gente planta e não planta de maneira intencional para a eternidade. Quero que vocês vão lá em Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, 7. Abre comigo aí. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Diz assim, ó. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, ou Deus não se permite se zombar. Portanto, tudo o que o ser humano, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Isso também ele... Não vos enganeis. Tudo que o homem planta, ele vai colher. E a colheita dele é proporcional ao plantio. O que a Bíblia usa aqui para ilustrar essa questão da plantação e da colheita é como se fosse um agricultor. Ele pega uma semente de determinado milho, talvez, coloca na lavoura, coloca a terra, tampa a terra e depois ele espera e cultiva a terra, colocando água, colocando adubo. Então assim é eu e você. Deus chama eu e você para plantar a todo tempo. Uma coisa que você deve fazer sempre é plantar. Sempre você deve estar plantando. Estão entendendo? Porque se você sempre está plantando, vai chegar uma hora que você vai estar colhendo. Só que se você está sempre plantando, as coisas que você plantou, você vai estar colhendo, só que você já está plantando outras novas coisas. Estão entendendo?
Amém? Igor, e eu vou plantar o quê? E no quê? Primeiro você tem que entender o que é semente. O que é semente? Fala assim, Igor, o que é semente? Semente são as suas ações, as suas palavras, as suas orações, as suas escolhas e as suas decisões. Todas essas coisas são sementes. As suas palavras, as suas ações, as suas orações, as suas decisões e as suas escolhas. Isso são sementes. Todas essas coisas vão ditar o curso da sua vida. Tudo que você naquilo que você agir, naquilo que você decidir, naquilo que você falar, naquilo que você orar e naquilo que você escolher, ali você vai estar plantando. E é exatamente aquilo que você vai colher. Esse versículo aqui fala, ó, do homem não se zombe, ou de Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Põe o próximo verso. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então aqui ele está falando para você semear primeiramente naquilo que não é passageiro, naquilo que permanece para a eternidade, naquilo que permanece para todo sempre. Ó, o fato de você vir à igreja, de você ouvir a palavra, de você tirar um momento de oração, de você tirar um momento de adoração, de você parar para ouvir o que o Senhor está falando, sabe o que você está fazendo? Você está plantando. Vou colocar em palavras mais simples ainda. Você está se tornando uma terra onde o Senhor pode plantar em você. Estão entendendo? Compreenderam? Existem milhões e centenas de pessoas no mundo. Não são todas essas pessoas que estão sentadas nesse momento ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Então, cada decisão que você toma, ela tem um efeito. Você vai colher o resultado daquilo. Quando você está fazendo vou usar um exemplo disso para vocês entenderem. Quando você está fazendo um curso ou qualquer outra coisa, costuma-se ter um ditado que o melhor investimento ou a melhor empresa, o melhor lugar para você se investir é em você mesmo. Quando você vem para o culto e você escuta a palavra de Deus, você dá ouvido, e não é diferente você escutar de maneira intencional, ou de você só sentar e só estar ali. Sabe quando você está conversando com a pessoa para e presta atenção e ouve o que você está falando? Está entendendo? Isso é ser intencional. O que você tem que ser? Ser intencional na presença de Deus. Tudo que você for fazer diante de Deus, você tem que ser intencional. Eu vim à igreja, eu vim ao culto, eu não quero vir no culto. Eu quero prestar um culto. Eu quero participar do culto. Eu quero prestar o culto a Deus. Estão entendendo? É ser intencional. Porque tem pessoas que muitas vezes ela vem até Jesus. Na época de Jesus mesmo, Jesus pisou na terra. E quantos milhares de pessoas, algumas centenas, não sei se tinha milhares na época de Jerusalém. Aí Jesus não saiu da Judéia. Não saiu ali do contexto de Israel. Mas quantas pessoas não estavam ali, viram Jesus, mas não receberam nada. Só estavam ali vendo, especulando. Por quê? Porque não era intencional. Agora, se você for olhar para a mulher do fluxo de sangue, o que ela falou? Ela falou com ela mesma: eu estou doente, mas se eu ao menos me aproximar dele e puder tocá-lo, eu serei curada. Então, quando você entra na presença de Deus, e não só isso, não só na presença de Deus, mas na sua vida, você tem que ser intencional no que você está fazendo. Porque se tem uma coisa que vai acontecer com você, quer queira você, quer não queira, você vai colher. Já que é certo a sua colheita, por que não escolher de maneira intencional o que eu vou plantar? Estão me entendendo? Já que eu sei que eu vou colher, por que não ser intencional no que eu vou plantar? Fala assim, o tempo. Fala assim, o tempo. O tempo vai passar. Quer eu queira, quer você não queira, quer nós queiramos, o tempo ele vai passar. Já que o tempo vai passar, por que não colocar boas sementes debaixo da terra? Por que não plantar, sabendo que ele vai passar? Amém? Glória a Deus. Quero que vocês vão lá Vou continuar aqui em Gálatas. Coloca o versículo 9, o verso 9. Ó, e não desfaleçamos de fazer o bem. Fala assim, o bem. O bem. Pois, se não desistirmos, colheremos no tempo. Fala assim, plantar e ter paciência. Plantar. Se você entender esse princípio do plantio, igreja, você vai ser intencional e plantar em todas as áreas da sua vida. Quero falar um pouco disso com vocês. Quero que vocês vão lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8. Eu sei que é um livro um pouquinho difícil de achar. Está no Antigo Testamento, né? Se você não tem costume com a Bíblia, você deveria, amém? Daniel, capítulo 1,
versículo 8. Fala assim: plantando na minha vida espiritual. Primeira área que você deve plantar para as coisas espirituais. Primeira área da sua vida que você deve plantar. E lembra que plantar é você fazer aquilo de maneira intencional. É você intencionalmente ir lá e fazer. Estão entendendo? Primeira área que você deve plantar é a sua vida espiritual. Igor, o que compete à minha vida espiritual? É a sua intimidade com Deus, é o seu momento de oração, é o seu momento de ouvir a palavra, é o seu momento de ter comunhão com Deus. Isso é a sua vida espiritual. Estão entendendo? Daniel foi um homem de oração. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava pela manhã, orava à tarde e orava à noite. Todo dia ele orava. Todo dia orava. Daniel foi um homem que tinha muita sabedoria, teve visões, viveu um milagre extraordinário quando o rei baixou um decreto lá. Houve uma manipulação lá e o rei acabou baixando um decreto que não podia mais ter oração. Daniel mesmo assim, se eu tiver que morrer, não importa que eu morra, mas eu vou permanecer orando. Estão entendendo? Fala assim: tem coisas que ninguém vai fazer por mim. Eu posso vir aqui e orar por você com o maior prazer e com o maior amor, mas isso não substitui você de dobrar o seu joelho e você falar com Deus. Dobrar o joelho é a força de expressão, porque você pode falar com Deus sem dobrar o joelho, mas uma coisa não substitui a outra. Nós podemos orar junto aqui como igreja, a oração é poderosa, já preguei para vocês sobre isso, mas isso não substitui você de, na sua vida pessoal, falar com Deus. Porque tem pessoas que quando ela passa por momentos difíceis, por provações, por coisas que vêm sobre a vida, ela desfalece na fé. Por quê? Porque ela não cultiva, ela não semeia constantemente a comunhão com Deus. Então ela está sempre aflita, ela está sempre perturbada, ela está sempre preocupada. Eu não estou falando que não vai ter aflições, Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas se você tem uma constância em oração, em comunhão, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, você vai ter paz. Você vai ter descanso, porque você vai estar todo o tempo em comunhão com Deus. Você vai ver solução, você vai ver saída. Você não vai ficar: ah, meu Deus, aconteceu isso, agora é impossível de resolver. Aos seus olhos pode até ser, mas você leva em oração. Por quê? Porque você está cultivando de maneira intencional. Não, eu vou orar, não por causa do pastor, não por causa da igreja, não por causa da denominação. Não, eu vou orar porque eu entendi que eu preciso permanecer em comunhão com o Senhor. Eu entendi que é como beber água, é algo que eu necessito. Se você recebeu o Espírito Santo e você nasceu de novo, a nova natureza que está aí dentro de você, ela é do céu. Então ela só se satisfaz com a presença de Deus, com as coisas eternas. Estão entendendo? Fala assim: tempo. Quando você dedica tempo em oração, em comunhão com Deus, quando você dedica lá 1 hora do seu dia para falar com Deus, para ter comunhão com o Senhor, você vai colher coisas dali. Você vai colher. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim: Daniel, porém, decidiu no coração, Daniel decidiu no seu coração, não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, e nem com um vinho especial servido à mesa real. Ele solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster dos alimentos. Fala assim: alimento. Daniel falou: eu não quero comer dessa comida, porque essa comida eu sei que desagrada a Deus. No caso ali, Daniel era judeu, ele não comia os alimentos kasher, e aqueles alimentos ali não era só kasher, mas era alimento consagrado aos deuses. Amém? Tudo que você consome, tudo aquilo que você coloca para dentro de você, aquilo molda você. Hoje você consome o quê? Hoje dificilmente você vê alguém assistindo televisão, mas você vê as pessoas horas e horas na internet. Sim ou não? Então tudo que você consome, aquilo vai moldar a sua mente, o seu coração. Toda pessoa que você tem como referencial, aquilo vai moldar o seu comportamento, aquilo vai moldar você. Ah, mas eu estou vendo, mas eu não vou fazer igual. Mas você vai acabar adquirindo ali algumas coisas daquela pessoa que você tem como referencial. Estão entendendo? Daniel decidiu de maneira intencional: não, eu não quero me alimentar das iguarias disso aqui. Isso aqui não serve para mim. Estão entendendo? Por que ele foi um homem sábio? Por que ele foi um homem cheio do Espírito? Por que ele viveu coisas que os demais não viveu? Por causa das decisões intencionais que ele tomou. Não, isso daqui não é para mim. Disso daqui eu não devo me alimentar. Isso daqui não vai me favorecer, não vai fortalecer a minha comunhão com Deus em nada. Então eu quero distância. Estão entendendo? Compreenderam? Tudo que você consome tem o poder de moldar você. Tudo que você escuta, tudo que você vê, tudo que você dá a sua atenção e o seu coração, aquilo é semeado dentro de você. Sejam coisas boas, como você está ouvindo aqui a palavra de Deus,
sejam notícias negativas, pensamentos negativos, seja coisas, sabe, que não produz nada, que não tem fruto. Amém? Então escolha hoje se abster de tudo aquilo que você sabe que não contribui em nada para a sua comunhão com Deus. Porque a primeira área que você deve semear é a sua comunhão com Deus. Ali é a base firme para você construir todo o resto. Todo o resto. Se você semeia oração, se você semeia jejum, se você semeia estudo da palavra, se você semeia em sentar para ouvir a Deus, se você semeia aquietar o coração, aquietar as ansiedades, as preocupações em ouvir a Deus, se você semear, você vai colher, você vai ter comunhão com Deus, você vai ter sensibilidade ao Espírito Santo, você vai saber quando é o Espírito Santo falando, porque você dedicou tempo para poder ouvir, você vai ter fé. Você vai ter paz, você vai ter sabedoria, você não vai agir por impulso. Estão entendendo? Amém? Quero que vocês vão lá em Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. Fala assim, caráter. Gênesis 39, 3. Vou ler do versículo 2, Gênesis 39, 2. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito. Tudo que José fazia, ele tinha êxito. E passou a morar na casa do senhor egípcio. Verso 3. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que realizava. Fala assim, plantando no meu caráter. Primeira coisa que você tem que plantar é a sua vida espiritual. Segunda coisa, você tem que ser uma pessoa de caráter. Esse caráter aqui não é um caráter, eu não estou falando para você, eu não quero ser moralista, dizendo que você tem que ser. Esse caráter aqui fala de alguém que cultiva e preserva a comunhão com Deus e dentro dela desabrocha, nasce os frutos do Espírito. Amém? Um egípcio representa alguém mundano aqui, alguém que não servia a Deus, que desconhecia Deus completamente. Mas ele olhava para José e ele via que tudo que José fazia tinha êxito. Por quê? Porque ele conseguia perceber, mesmo sendo incrédulo, mesmo sendo ímpio, que Deus estava com José. Por que Deus estava com José? Por causa da comunhão que José tinha com Deus e do caráter que José não permitiu que fosse corrompido. Quando você preserva a comunhão com Deus e você cuida para que você permaneça íntegro, mesmo quando as pessoas te fazem o mal, mesmo quando você está certo e você foi injustiçado, mas você cuida para não manchar a sua integridade, fica perceptível até para os incrédulos a presença de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus sobre você. Estão entendendo? Então tem pessoas que ela quer grandes coisas, mas se ela recebesse essas grandes coisas de Deus, o caráter dela não suportaria. José foi colocado como o segundo na casa de Potifar. E depois ele foi colocado como segundo, depois de Faraó, em toda a nação. Por quê? Por causa do seu caráter. A Bíblia fala que Deus nos ensina através do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus faz em nós a lavagem regeneradora do Espírito Santo, construindo em nós um novo caráter, uma nova mente. Vamos ler o versículo 4. Por que José era bem-aventurado? O verso 4. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono. José era um escravo, que o promoveu a ser o seu ajudante pessoal, seu assistente pessoal, como administrador de todos os seus bens. Então, o egípcio ali, ele já nem fazia mais nada. Tudo ficou na responsabilidade de José. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que José sabia administrar bens? Sim ou não? E por que ele foi escolhido para administrar? Não é porque ele era uma pessoa de talento, era porque ele era uma pessoa de caráter. Estão entendendo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pessoas que são muito bem sucedidas, quando elas vão contratar alguma pessoa para fazer algum trabalho, algum serviço, elas não buscam se a pessoa tem talento. Porque o talento ela sabe que a pessoa pode desenvolver, ela busca se a pessoa é de confiança, se ela tem caráter. Estão entendendo?
Você percebe que tem coisas que você semeia que te ajuda em todos os aspectos da sua vida. Igor, mas você está falando da vida espiritual, você está falando do caráter, o que tem a ver? Isso produz terreno fértil para todo o resto da sua vida, para todos os aspectos da sua vida. Estão entendendo? Você, mãe, você confiaria o seu filho ou a sua filha numa pessoa que você vê que cuida direito ali da criança, tem um bom talento para cuidar, mas ela não é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que só a cada 5 palavras, 6 é palavrão, que tem hábitos péssimos, horríveis? Você daria o seu filho para cuidar, sim ou não? Sim ou não? Estão entendendo, igreja? Você daria a senha do seu cartão do banco para o seu amigo, que ele é seu amigo desde a infância, mas você sabe que não pode confiar nele? Você daria, sim ou não? Então, coisas grandes e firmes são confiadas a pessoas que teve o caráter provado e aprovado. Estão entendendo? Quando você quer mais a coisa e você não quer se deixar ser lapidado, você não está pronto. Estão entendendo? Por isso você tem que semear de maneira intencional. Vamos ler para você, para não ficar nas minhas palavras, ó. Potifar colocou José para tomar conta de toda a casa. Deixou o seu cuidado, a sua própria casa, ele confiou tudo o que possuía. Potifar confiou tudo. Pense, ele confiou tudo a um escravo. Verso 5. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor, o que está escrito ali? O Senhor abençoou toda a casa do egípcio. Por causa do justo, o ímpio foi abençoado. Estão entendendo? Compreenderam? Quando você cultiva a comunhão com Deus e você guarda a sua comunhão com Deus, você busca o Senhor e entende que o Senhor está construindo em você o caráter de Cristo, semelhante a Cristo, tudo o que você for fazer, você vai ser bem-aventurado, você vai ter a graça de Deus ali, e até as pessoas que nem conhecem o Senhor são beneficiadas por causa da bondade de Deus sobre você, sobre a sua vida. Estão entendendo? Compreenderam? E José aprova. E o Senhor abençoou toda a casa do egípcio. Igreja, o egípcio aqui, eu vou colocar em palavras dos dias de hoje para você entender. O egípcio aqui é semelhante a um feiticeiro, um cara que prestava culto aos demônios. É literalmente isso. Ele prestava culto à entidade, a demônios. Mesmo assim, por causa de José, os bens, a casa, tudo era organizado e abençoado. Por causa de José. Estão entendendo? Compreenderam? Ó. E em consideração a José, a bênção de Yahvé alcançou o que ele possuía em casa e nos campos. Até o que ele plantava, para o egípcio, a coisa crescia. Talvez você trabalhe no seu serviço e o seu patrão seja ímpio. Ah, Igor, mas meu patrão é ímpio, o meu chefe lá ele é completamente ímpio. Mas não depende do chefe, não depende de nada. Depende de você. O que você está semeando. Você está guardando e cultivando a sua comunhão com Deus? Igor, lá na minha casa só eu sirvo a Jesus, só eu tenho Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Por causa de você, por causa da sua comunhão com Deus e por causa da sua integridade diante de Deus, todos são beneficiados, todos são abençoados. Versículo 6. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem belo, de belo porte, e tinha um rosto muito bonito. É aqui que entra a integridade. Verso 7. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José, e um dia ela o convidou: vem e deite-se comigo. Olha o que José disse, o versículo 8. No entanto, ele recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na sua casa, e me confiou tudo o que lhe pertence. Verso 9. Ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu. Ele tinha mais autoridade do que o próprio dono da casa. Porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, olha isso, sendo assim, como eu poderia cometer tão perverso, ou algo tão perverso para com Deus, para com o Senhor, e pecar contra Deus.
Então José, ele não considerou ali, como que eu vou pecar somente? A consideração maior de José não foi o pecado contra aquele que confiou as coisas na mão dele, mas como que eu vou fazer isso e pecar contra Deus? Então a integridade de José não era por causa das pessoas, por causa do seu amo, não era porque ele queria fazer as coisas certinho para conquistar um mérito, para conquistar uma honra diante das pessoas, para as pessoas olhar para ele e parabenizar ele pelo serviço dele, não. A integridade dele era algo entre ele e Deus, era algo inegociável entre ele e Deus, porque José estava vendo que Deus estava sendo fiel a todo tempo a ele. Ele disse: como posso eu cometer algo tão perverso contra o Senhor meu Deus? Estão entendendo, igreja? José poderia aqui ter se corrompido, deitado com a mulher ali, e não aconteceria nada com ele, porque ele rejeitou e preferiu ser íntegro diante de Deus. Ele foi lançado na prisão, e vocês conhecem o resto da história. Ele interpreta o sonho e ele permanece íntegro, depois é levado como governador. Estão entendendo, igreja? Para que você viva coisas grandes em Deus, você precisa ter um grande caráter para suportar todas essas coisas. Eu conversei com um rapaz do meu serviço, que ele já foi um homem muito importante da política, amém? E eu conversando com ele, refletindo, o Senhor me trouxe algo no coração que faz muito sentido. Qual pecado você acha que causa maior dano? Um pecado de um pai de família ali que está trabalhando, que acaba colocando os pés pelas mãos, acaba errando, e traz uma destruição aí acaba errando, e traz uma tristeza, destruição na família dele e em volta dos amigos ali, as pessoas que conhecem, as pessoas que amam. Vou dar um exemplo, é como uma pessoa que acaba ficando viciada em drogas. Quem sofre? A esposa, os filhos, a família, os amigos, o pai, a mãe, sim ou não? Sim ou não? Agora imagine um homem que tem uma caneta de autoridade, tem poder para fazer o bem, tem o poder de emitir uma lei, um decreto que beneficia toda uma nação. E esse cara, em vez de fazer o bem, ele faz o mal, ele é omisso, ele é negligente. Estão entendendo? Qual que pesa mais? Qual que receberia mais juízo? Se você for colocar, qual que causou mais dano ali? Estão entendendo, igreja? Então você conclui que para posições elevadas, de influência, onde a sua vida vai fazer diferença na vida de outras pessoas, o seu caráter vai ter que ser forjado por Deus. Estão entendendo? Igor, eu faturo X na minha empresa, eu gostaria de faturar 10X, 3X. E o que você faria se você faturasse 10, 5, 20X a mais? Você abandonaria a sua casa, abandonaria a sua esposa, daria espaço à luxúria ou permaneceria humilde e fiel diante de Deus? Estão entendendo? Por isso que quando Deus faz as coisas, Ele faz em degrau, porque primeiro Ele constrói em você por dentro caráter para suportar aquilo. Jesus explicou isso de maneira bem simples. Ele disse assim, que o vinho novo, quando é derramado no odre velho, o odre ali sendo velho, ele rebenta, porque ele não aguenta a fermentação do vinho. Assim é você quando quer receber coisas grandes de Deus, mas não tem um caráter para suportar aquilo. Estão entendendo? É como você bater uma laje só com os muros em volta, sem as colunas para segurar. Vai acontecer o quê? Vai cair a laje, vai cair os muros, quem estiver embaixo vai morrer. Estão entendendo? Estão entendendo? Para você que é pai, para você que é mãe, isso é extraordinário. Porque aquilo que Deus construiu em você vai refletir na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Ó, verso 10. Porém, todos os dias ela insistia para que ele se deitasse com ela. Mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. José corria dela. José corria daquilo que ele sabia que ia manchar a sua integridade diante de Deus. Tudo aquilo que ele sabia que ia manchar a integridade dele diante de Deus, ele corria. Estão entendendo? Sabe quando a pessoa fala assim, não tem nada a ver, não é pecado. E tem coisas que não é pecado, mas é imoral, é antiético, né? Apesar que tudo aquilo que é antiético e imoral acaba sendo pecado de uma maneira ou de outra. Ou vou colocar em outras palavras, mas é normal, todo mundo faz. Mas se você quer ter integridade diante de Deus e preservar o seu caráter, sua comunhão com Deus, como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Estão entendendo? Compreenderam, igreja? Amém? Vamos lá para a próxima parte. Quero que vocês abrem Provérbios. A gente falou sobre semear no espírito, semear no caráter, semente no caráter, semente no espírito. Agora a gente vai falar sobre semente nos relacionamentos. Provérbios capítulo
27. Provérbios 27. Versículo 5. Provérbios 27, 5. Melhor é a reprimida ou a repreensão feita com franqueza do que o amor não revelado. Melhor é Coloca esse versículo em uma versão mais simples, talvez na NVI ou NBV. Melhor é a pessoa ser franca e ser verdadeira com você e falar a verdade porque te ama, ou a pessoa dizer que te ama e ocultar você da verdade. Fala assim, relacionamentos. Que relacionamentos é bom pra você? E o relacionamento aqui não envolve só marido e mulher, mas fala de amizade, de amigo, de pessoas que se relacionam com você. Pessoas que têm coragem de dizer pra você a verdade, porque te ama. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Melhor eu amar você e dizer pra você a verdade, aquilo que muitas vezes você não quer ouvir, ou você está fugindo, ou você também não sabe, está cego. Mas porque eu te amo, eu te digo a verdade, é melhor isso do que o amor oculto, do que o amor encoberto. Ela está fazendo errado aí, mas não é problema meu, não tem nada a ver com a minha vida, eu que não vou falar nada. Essa pessoa te ama, sim ou não? Não, ela pode ter um sentimento por você, mas o amor de verdade é aquele que vai muitas vezes ferir você. Vamos ao verso 6. Agora pode ver King James, essa versão na King James é muito boa, verso 6. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas os falsos são os beijos do inimigo. Quem fere por amor demonstra lealdade. Quem diz o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir, porque te ama, essa pessoa se demonstra ser fiel a você. É esse tipo de amizade que você tem que cultivar. A Bíblia fala, seguir a paz com todos. Você tem que ter paz com todos e conversar com todas as pessoas. Jesus amava e falava até com os fariseus que queriam o mal dele. Mas abrir o seu coração e tomar conselhos, você tem que ter 2 critérios. Primeiro, essa pessoa tem que ter comunhão com Deus, da mesma forma que você. Porque senão sabe que espírito que está falando na boca dela. Segunda coisa, essa pessoa tem que ser corajosa o suficiente, te amar o suficiente para te dizer a verdade. Tem que ser verdadeira. É esse tipo de amizade que você tem que cultivar. Pessoa que não vai lamber a sua ferida, vai tocar nela, vai esfregar, porque quer curar você. Estão entendendo? Então é esse tipo de pessoas que vocês têm que se arrodear, que você tem que manter um relacionamento. Igor, então não vou falar com as pessoas, não, você tem que falar com todos. Jesus disse que você tem que amar todos e fazer o bem até para aquele que te maldiz. Mas abrir o seu coração, entregar ali o seu coração, entregar o seu ouvido, a sua atenção para tomar conselho, somente de quem está caminhando na comunhão com Deus igual você está, que tem os mesmos valores, os mesmos pensamentos que você. Estão entendendo, igreja? Isso serve também para o casamento, da mesma forma. Quando você está casado com alguém, você tem que ser humilde o suficiente para ouvir a verdade. Estão entendendo? Não coloque aquela arrogância assim, não, eu estou certo. Não, porque tem que ser, não, você está sendo arrogante, soberbo. Estão entendendo? Se a pessoa que está ao seu lado, compartilhando a vida com você, te ama de verdade, muitas vezes ela vai dizer o que você não quer ouvir. Geralmente os homens têm um pouco dessa parte, né? Geralmente os homens são um pouco mais duros e conseguem, né, falar ali. Parece que não dói nos homens, né? Mas dói. Tá bom? Então, quando você fala assim, poxa, o homem parece ser mais duro para corrigir a criança, para corrigir o filho ali. Não, ele sabe que se ele não for duro com o filho ali, quando vier a dureza da vida, o filho não vai suportar, porque o filho está fraco. Estão entendendo? Então, ser firme, ser duro, às vezes é necessário. A Bíblia fala no livro de Hebreus que Deus, como pai, açoita, corrige o filho, aquele a quem ele ama. Então, às vezes, a dureza de Deus também é um sinal do seu amor. Às vezes, o não de Deus é um sinal do seu amor por nós. Cabe a gente receber com dor, com tristeza, mas se alegrar porque sabe que vai ser para o bem. Ou cabe a gente ser, talvez, às vezes mimado, né? Dizer, não, mas se não for da minha forma também eu não quero. Sim ou não? Amém? O conselho para as mulheres aí. A Bíblia fala no livro de Pedro que o que embeleza uma mulher é a sua humildade. É a sua humildade. As mulheres, né, falando do casamento agora, você vai me bater.
As mulheres, às vezes, no casamento, têm um pouquinho de dificuldade de ser contrariada. Tem um pouquinho de dificuldade de enxergar que não está com a razão. Sim ou não? Tem até aquelas piadinhas, né? Que diz assim, quem manda lá em casa não sou eu, é a minha mulher. Não, minha santa, não faça isso. Seja humilde, escute. Se você vê que há verdade, que há sentido no que ele está dizendo, receba com amor. Receba. A mulher fala, não, mas... Não. E quando você quiser dizer algo pro seu companheiro, que também é verdade, você me ajuda em casa, você não lava o prato, sei lá, né? Você não lava o banheiro. Os varão também, escute com amor, com humildade. Estão entendendo? Às vezes a verdade, ela não é fácil de você ouvir, não é fácil de você receber. Mas se você for pelo menos alguém aberto a ouvi-la, isso vai fazer bem para você. Você vai crescer, você vai amadurecer. Você vai se desenvolver. Fala assim, verdade. Fala assim, a verdade. A verdade muitas vezes ela fere, ela dói. Mas vinda de uma pessoa que ama você e que quer o seu bem, receba ela, abrace ela com amor. Amém? Glória a Deus. Uma das coisas que eu esqueci de falar, o Espírito Santo me lembrou. Fala assim, perdão. Uma pessoa de caráter, trazendo um pouquinho agora de José ainda, é uma pessoa que perdoa. Nunca guarde mágoa ou ressentimento de ninguém. Às vezes as mulheres têm um pouquinho de dificuldade nisso, né? Os homens já se resolvem logo. Fala o que você tem para falar, que eu falo e já resolve logo. As mulheres às vezes ficam alimentando aquele sentimento. Meu Deus, minha mãe me bater. Você vai falar com ela, ela tá brava pelo negócio que aconteceu 5 dias atrás, sim ou não? Hã? Eu não tô falando da minha esposa não, hein, pessoal. Tô falando do que eu observo nas mulheres. Geralmente elas cultivam, porque elas são mais emocionais, então elas guardam aquele sentimento, aquela sensação que ficou, aquela impressão que ficou. E elas guardam aquilo. Oi? Perdoar. Se você guarda mágoa de pessoas, de situações, de coisas que aconteceram em você, você vai ficar doente. Emocionalmente e espiritualmente e, por consequência, fisicamente. Emocionalmente, você vai ficar mal, angustiado, triste, estressado. Espiritualmente, você não vai conseguir ter comunhão com Deus. Você quer falar com Deus, você não ouve Deus, as coisas parecem que não rompem, parece que... E fisicamente fadigado, cansado, até começa a colocar enfermidades no corpo. Os demônios, quando a pessoa guarda rancor e mágoa, eles têm legalidade para colocar enfermidade no corpo. Então não guarde de jeito ou maneira mágoa, rancor, remorso de ninguém. Perdoe, ainda que você esteja com razão, ainda que você esteja certo. Ah, mas eu estou certo. Perdoe. Porque a falta do perdão é um copo de veneno que você toma esperando o outro morrer. Você toma o chumbinho esperando que quem vai morrer é a outra pessoa. Não vai, né? Eu falo outra coisa aqui, mas não fica quieto. Fala assim, humildade. Vou falar, não sejam orgulhosos, tanto o marido quanto a mulher. Eu falo marido e mulher porque é o relacionamento que está mais próximo, mas na sua amizade também. Não seja uma pessoa orgulhosa. Se há algo errado, sente, converse, se abra. Amém? Tenha a humildade de falar. Glória a Deus. Amém. Vamos lá no versículo 17. Verso 17. Verso 17 ainda. Provérbios 27, 17. Diz assim, ó. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Então essa humildade de você ouvir, de estar aberto, vai fazer você sempre estar em constante desenvolvimento e crescimento. Porque você sempre vai receber, você sempre vai aprender algo que você não sabia. Você vai crescer. Ainda mais quando você abre o seu coração para tomar conselhos de pessoas que são mais velhas e são mais experientes naquilo que você está semeando. Você está buscando as coisas espirituais, as coisas de Deus. Aí você abre o seu coração e vai tomar conselho com o ímpio. Não. As sementes que ele tem não são boas. São sementes de incredulidade, de dúvida. Agora quando você, eu quero crescer na minha comunhão com Deus, você tem que procurar pessoas que são mais velhas na caminhada com Deus, que elas vão saber o que te falar. Tá entendendo? Eu quando vou ler livros, eu leio livros de homens que já nem estão mais entre nós, quando eu não estou lendo livros da Bíblia. Porque são homens que viveram alguns séculos passados, mas a vida deles se provou com o tempo. Então são homens e mulheres de Deus. Amém? Glória a Deus.
Quero que vocês vão lá em João, capítulo 12. João 12. Fala assim, semeando para o meu destino. A gente falou sobre semear no espírito, semear no caráter, semear nos relacionamentos e agora é semear no destino. João, capítulo 12. João 12. João 12, 24. Diz assim, ó. Em verdade, vos asseguro ou vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. O grão caindo na terra, sendo semeado, e ele morrer, quando ele morrer depois de ser semeado, porque o grão cai na terra, ele é um grão. Quando ele cai na terra, ele deixa de ser um grão e ele começa a nascer como uma árvore ou aquilo que você plantou. Isso aqui é Jesus falando. O verso 25, ele diz assim, ó: aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida nesse mundo a preservará para a eternidade. Essa parte aqui fala de você plantar coisas que tem a ver com o destino e com o plano e o propósito que Deus tem para você. Muitas vezes você sabe, Deus já falou com você, não foi uma, não foi duas, não foi três, e diversas pessoas já foi inspirada pelo Espírito para falar com você, você já ouviu através da palavra, você já ouviu Deus falando com você de maneira pessoal, que Deus tem uma missão, algo específico, um destino claro para você, mas você não semeia naquilo que Deus falou. Eu vou dar um exemplo. Deus falou para você, vou dar um exemplo bem, Deus falou para você que vai dar o seu marido de volta. Uma promessa? Eu vou reconstituir a sua casa. Você não semeia de acordo com aquilo que Deus falou. Ou você sabe que Deus chamou você para, isso Deus chamou a todos, né? Mas um ministério em específico para você prestar um serviço específico para o reino de Deus. Deus falou isso para você. Você sabe disso no seu coração. Aí você fica sendo negligente com aquilo que você já sabe que Deus falou. Você não planta de maneira intencional. Eu vou dar um exemplo. Você sabe que Deus chamou você para tocar o instrumento. Você não pega o instrumento, você não busca aprender. Não, Deus falou e você é completamente negligente com aquilo que Ele falou. Talvez Deus chamou você para ser um empresário, para ter uma empresa. Isso é um dos dons, está lá em Romanos capítulo 12. Mas você não aprende nada, você não se desenvolve, você não vai entender sobre finanças, você não busca conhecimento sobre a área que você atua, sobre o mercado que você atua. Você está sendo negligente com o dom que Deus colocou em você. Estão entendendo? Deus já disse para você assim, ó: eu vou dar a você a terra de Canaã, a terra prometida. Eu quero que você continue caminhando na minha presença e confiando em mim. Aí a pessoa, Deus falou que está lá a terra prometida. Mas você está sendo negligente com aquilo que Deus falou. Você tem que ser intencional. Poxa, se Deus falou que eu vou fazer isso, então eu vou ser intencional nisso. Eu vou começar a buscar a Deus, eu vou começar a orar, eu vou começar a ler, eu vou começar a estudar nesse sentido. Porque Deus falou que eu vou atuar nessa área. Porque o Espírito de Deus está me impulsionando para aquele propósito. Estão entendendo? Para que quando não chegar lá na frente, você disser, poxa, mas Deus falou e a coisa não aconteceu. Não é que não aconteceu, é que você foi negligente em semear. Existe a soberania de Deus? Existe a soberania de Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu trabalhar em conjunto comigo e com você. Então não seja negligente. Se Deus confiou a você os jovens, Deus confiou a você determinada coisa na igreja. Se esmere naquilo que Ele colocou a você. Se esmere, aprenda, cresça, se desenvolva, evolua naquilo que o Senhor colocou em você. Semeie naquilo. Não, Deus me colocou como líder de oração, então eu vou orar. Eu não vou esperar todo mundo começar a orar para orar. Não, eu vou orar, porque eu fui encarregado. Deus me colocou para evangelizar, então eu vou evangelizar, mas não tem ninguém, não, mas não é para ter. Ele falou que é eu. E as pessoas vão começar depois que eu começar. Estão entendendo? Compreenderam? Eu passei aqui um ano inteiro ensinando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Acho que deu 1 ano e meio. Tinha dia que eu vinha, tinha 2 pessoas. E se não viesse ninguém, eu ia vir. Porque Deus colocou para que eu estivesse aqui, independentemente de qualquer coisa. Estão entendendo, igreja? Quando Deus te der um propósito claro, semeie de maneira intencional naquilo. E eu ficava triste por vir poucas pessoas? Não. Eu tratava aquelas 2 pessoas como se fossem as únicas pessoas do mundo.
Eu estudava, lia mais a Bíblia, buscava mais a palavra para poder trazer mais e mais e mais para aqueles que estavam ali para ouvir. Assim como eu faço quando eu venho pregar para vocês. Estão entendendo, igreja? Deus vai derramar em você de acordo com a dedicação, de acordo com a entrega. Por isso que Jesus disse, ó, eu vou ler com vocês de novo, verso 24. Em verdade, eu vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fala assim, morrer. Vai ter coisas na sua vida que vai ter que morrer para que você semeie novas. O morrer aqui simboliza renunciar. Simboliza você abrir mão de uma coisa aqui por algo muito melhor. Tá entendendo? Deus falou, eu quero mandar você para lá, mas você está fazendo isso que está atrapalhando você de chegar lá. Então abre mão disso para que você possa ir. Isso é morrer. Isso é você entregar. É você abrir mão. É você sacrificar. Compreenderam? Amém? Entregue o que tiver de entregar nas mãos do Senhor. Sabe, quando você cultiva a comunhão com Deus, quando você está em intimidade com Deus, ali fica mais fácil de abrir mão das coisas. Vamos lá. Tiago capítulo 5. A gente já está encerrando. Tiago 5, 7. Tiago 5, 7. Diz assim, ó. Meus irmãos, sedes pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência. Fala assim, paciência. Esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Verso 8. Sede, pois, vós igualmente perseverantes, fortalecei-vos o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Paciente. Depois de você ter semeado de maneira intencional naquilo que o Senhor está direcionando você, depois de você ter semeado, Igor, eu estou semeando, eu estou me entregando, sede paciente. O agricultor, quando pega a semente, joga na terra e tampa a terra, dali em diante ele não pode fazer mais nada. Dali em diante já não é mais com ele. O que ele podia fazer, o que estava ao alcance dele, ele já fez. Dali para lá é fé. Porque a fé é a certeza, é a prova daquilo que você ainda não viu fisicamente. Daquilo que ainda não se manifestou fisicamente. Mas você espera que vai acontecer. O agricultor, quando ele planta, ele não tem certeza, entre aspas. Ele não tem garantia, certeza ele tem. Ele não tem garantia de que o que ele plantou vai dar, vai colher. Que pode acontecer em N situações. Mesmo assim, ele planta com fé. Então, quando você está sendo intencional, se dedicando naquilo que Deus falou para você fazer, você está plantando com fé. Seja paciente. Seja paciente e perseverante. A paciência não é ser passivo. Eu vou ficar parado. Não, não. Você plantou, agora rega. O que tiver ao seu alcance, faça. O que não tiver ao seu alcance, confie em Deus. É isso que a palavra está dizendo. Semeie o bem. Semeie na comunhão com o Senhor. Semeie no seu casamento, semeie nos seus filhos, semeie nas suas finanças, semeie em todos os aspectos da sua vida. O que tiver ao seu alcance, faça. E o que você não puder, confie no Senhor. Não seja aquele cristão que ele reflete o comportamento do mendigo na porta do templo. Qual que é o cristão? Ele sempre está aqui abaixado na porta do templo com a mão levantada pedindo uma esmola. Não seja esse cristão. Aquela pessoa que senta, para e só fica pedindo a Deus esperando as coisas acontecer. Não seja assim. Seja aquele filho e aquela filha de Deus que pegou o talento que Deus deu, colocou ele para funcionar, sabendo que Deus vai abençoar e vai dar graça naquilo que ela está se empenhando em fazer. Estão entendendo? Compreendeu? Igor, mas é meu casamento, é meu marido, ele está endemoniado lá em casa, ele quebra a casa todinha. Vai lá e ora por ele, fala, meu amor, eu te amo, esse demônio vai sair de você, vem aqui, me dá um abraço. Semeie. Estão entendendo? Em vez de você semear desgraça, você é um
drogado, você é um bêbado, você é um imundo. Em vez de você semear palavras malignas, semeie não o que você está vendo, mas o que você quer ver. Igreja, você tendo consciência ou não, as suas ações, as suas palavras, as suas escolhas, as suas decisões são sementes. E você vai colher. Você vai colher. Estão entendendo? Você tem o poder de decidir o que você quer colher, quando você é intencional no que você planta. Amém? Fala assim, paciência. Paciência. Quero encerrar com vocês, meu Deus. Vai lá em Mateus 6,6. Mateus 6,6. Fala assim, a base que garante o êxito de tudo em que você for semear, a base é essa daqui, ó. Se você guardar isso, é bem simples. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. E o teu pai que vê você em secreto, te recompensará publicamente ou plenamente, dependendo da tradução. A base é a oração, é a sua comunhão, é a sua conexão individual com Deus. É isso que vai te dar a paciência necessária, é isso que vai sustentar você no tempo onde você não vê a semente subir, onde a semente está criando raiz para baixo. A sua comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Quero encerrar, meu Deus. Vai lá em Lucas 2. Lucas 2. Fala assim, intencional. Nós vamos aprender algo aqui com Jesus. A gente já vai encerrar. Nós vamos aprender algo aqui com Jesus, que se você entender isso, nunca mais você vai vir para a igreja, para o culto de maneira normal. Ou só, vou lá no culto, vou sentar, vou ouvir. Lucas capítulo 2, verso 41. Perdão, 41. Diz assim, ó. Eu vou resumir bem rápido para a gente poder ir ao ponto objetivo. Maria perde Jesus durante 3 dias. Jesus fica perdido. Maria fica procurando Jesus. Lembra que Jesus, ele era um menino. A Bíblia fala que ele era um menino, só um garoto de 12 anos. E Maria perde ele durante 3 dias. Verso 45. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram para Jerusalém para procurá-lo. Verso 46. Após 3 dias o acharam. Aonde que acharam Jesus? No templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhes questões. O verso 47. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como se comunicava com suas conclusões. O verso 48. Assim os seus pais o avistaram e ficaram perplexos. Então a sua mãe inquiriu: Filho, por que agistes assim conosco? A mãe dele viu ele lá e falou: Filho, por que você fez isso? 3 dias eu estou te procurando. E o teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Olha o verso 49. Então ele lhes perguntou: Por que me procurareis? Como não sabeis que era o meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? No verso 50. Mas eles não compreenderam bem o que Jesus explicava. Jesus com 12 anos fugiu, sumiu. E aonde que ele estava? Na presença do Pai. Estão entendendo? O nosso maior exemplo é Jesus. Com 12 anos ele estava demonstrando interesse pelas coisas de Deus, o fato de ele estar no templo conversando com os mestres ali, é que ele estava sendo intencional. Não, eu quero. Estão entendendo, igreja? Compreenderam isso? Então toda vez que você vinha ao culto, vinha à igreja, não venha só, eu vou lá no culto. Não, Senhor, eu quero prestar um culto ao Senhor. Eu quero receber da sua presença, eu quero ouvir, eu quero estar em comunhão, eu quero entender o que o seu Espírito está falando. Ser intencional na presença de Deus. Estão entendendo? A Bíblia fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o seu coração, com toda a sua intenção, e eu me deixarei ser achado por vós. Amém? Glória a Deus. Vou encerrar, agora eu prometo. João 15:4, a gente encerra. Fala assim: permanecer. João capítulo 15, verso 4. Diz assim, ó: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode produzir por si mesmo. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vocês mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Essa é a base, igreja. Essa é a base para que o propósito de Deus seja estabelecido e se concretize na sua vida. Permaneça em Deus. Uma vez que você permanece em Deus, todas as áreas e todos os aspectos da sua vida vão sendo estabelecidos. Porque quando você permanece nele, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar graça para que você tome decisões sábias, para que você diga palavras sábias, para que você faça escolhas sábias, para que você saiba exatamente de que maneira agir, como decidir, se é o momento de calar, se é o momento de falar, se é o tempo de agir, se é o tempo de não agir. Você vai saber exatamente o que fazer. Estão entendendo? Permaneçam no Senhor. Permaneçam no Senhor. Você plantou, você semeou, você fez o que você podia fazer, o que estava dentro das suas condições. Depois disso, permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. Porque quem vai produzir o fruto não vai ser você, não vai ser eu, mas é o Espírito de Deus. É o Senhor que faz. O ramo de si mesmo, ele não pode produzir fruto, mas se ele permanecer conectado na videira, os frutos começam a nascer. Os frutos vão começar a nascer na sua vida, em nome de Jesus. Você vai ver a recompensa que é colher segundo a vontade de Deus. A palavra diz que você pode semear com lágrimas, que você sai derramando lágrimas e semeando as sementes, mas você vai voltar colhendo os feixes com alegria. Talvez hoje você esteja semeando e você ora, você escuta a palavra de Deus, você pede a Deus e parece que não está acontecendo nada aos seus olhos, mas você está semeando. Continue semeando, continue semeando, continue se entregando, continue se derramando, porque no momento certo você vai colher, no momento oportuno, no momento certo você vai colher, e você vai olhar para trás e ver, valeu a pena, ainda bem que eu permaneci. Continue semeando na sua comunhão com Deus, continue semeando naquilo que é impossível aos olhos das pessoas, mas aquilo que Deus já falou ao seu coração. Continue se entregando, continue se esmerando, continue se derramando naquilo que Deus estabeleceu, e você vai colher os frutos. Você vai colher os frutos. Não seja negligente com aquilo que Deus colocou no seu coração. Não seja negligente com as direções e com as palavras que Deus já disse. Semeie, continue semeando, porque você vai colher. Você vai colher no tempo certo, a um tempo determinado. Hoje é o tempo onde você está semeando e não está vendo nada. É um tempo onde você está plantando e você não está vendo nada aos seus olhos. Mas vai chegar um momento que a semente que você colocou na terra vai começar a subir, vai começar a crescer e vai se tornar visível às pessoas. E não vai ser só visível, mas ela vai crescer e ela vai produzir frutos. E esses frutos vai abençoar não só você, mas todas as pessoas ao seu redor. A Bíblia fala que o reino de Deus, quando ele é como uma semente, e quando ele é semeado, ele cresce, se torna uma árvore gigante e se torna abrigo para os pássaros. Semeie e tenha paciência depois de haver semeado, porque quando crescer e nascer aquilo que Deus colocou em você, não vai ser benefício só para você, mas para outras pessoas, para pessoas que talvez você nem conhece ainda, para pessoas que talvez você nunca nem viu, mas eles vão se beneficiar dos frutos de Deus na sua vida. Continue semeando. Com seus olhos fechados, se coloque de pé. Se coloque de pé. Continue semeando, igreja. Continue se derramando e semeando diante do Senhor. Seja paciente e persistente. Seja paciente e obstinado, perseverante. Seja paciente. Bassore balabala bassore andalamas. Bassore antere balabala bassore andalamas. Hore calabassore andalamas. Hore alabalabala bassore antere balabalamas. Com seus olhos fechados, agora busque o Espírito Santo. É Ele quem traz a existência. É Ele quem faz crescer as sementes.
Ori alabalabasori anterebalabas. Erianda labasori anterianda labas. Ori alabalabasori anterebalabas. Eri alabalabasori anterebalabas.